Continuando, vamos agora refletir sobre Franz Boas, 1858, 1942, como vocês podem perceber, foram contemporâneos, ele e Durkheim. Bem, eu espero que vocês tenham levantado, respirado um pouco, tomado uma água. É importante que se tenha esse momento, por isso que as aulas foram até meia hora, não passam de meia hora, para que vocês possam relaxar um pouco, tomar uma água, um suco, uma fruta, comer uma fruta, enfim, fiquem à vontade para relaxar como quiser, deitar um pouquinho. O que me relaxa muito, eu deito aqui no chão mesmo, do meu escritório, estico as pernas, chãozinho gelado, né? Eu acho, eu tenho essa metodologia, né? Para mim dá certo, para mim funciona. Para você pode não funcionar, mas você tem a sua maneira. Eu só estou partilhando como é que eu relaxo. Tomo água gelada, né? Estico um pouco o esqueleto, faço uma flexãozinha para a gente manter em alerta também é importante. Ficar muito tempo na frente do computador não traz muita aprendizagem. Eu já me acostumei, já tenho experiência nessa área, já tenho um ritmo de estudo, cada um tem seu ritmo, tá certo? Então, só um alerta para que vocês possam ter um melhor desempenho no estudo, tá bom? Então, vamos lá. Já tomei aqui minha água, meu chá, e vamos continuar falando sobre Franz Boas, tá? Franz Boas, ele concretiza, né, de certo modo, o sonho de Rousseau, faz parte de uma nova área, que é mesmo um novo segmento, escola antropológica, que é o neo-evolucionismo, né? Século XX, e concretiza-se o sonho de Rousseau. Então, o estudo antropológico põe fim à repartição de tarefas, até então habitualmente divididas entre o observador, o viajante, o missionário, até mesmo o desbravador, o alquimista naquela época, né? Entregue, né? E aí estamos na página 91 do livro, entregue ao papel subalterno de provedor, né, de provedor de informações, e ao pesquisador que, tendo permanecido na metrópole, recebia, analisava e interpretava essas informações. A personalização do trabalho etnográfico levou o antropólogo para o campo. Assim, a partir do século XX, a etnografia passa a ser parte inseparável da antropologia, na medida em que o próprio antropólogo toma para si a tarefa de colher informações, realizando o que se denomina pesquisa de campo ou trabalho de campo. Pesquisa de campo ou trabalho de campo. E agora não tem mais aquela ideia fragmentada, que o sujeito está distante do pesquisador, né? O sujeito não é sujeito da pesquisa, mas sim apenas um objeto da pesquisa. E aqui nesse momento, Franz Boas constata que, olha, eu também sou objeto da pesquisa. O pesquisador também assume esse papel de ser observado, não somente observar, né? Não somente observar. E assim também na ciência jurídica. Um magistrado, ele também deve se observar enquanto ser a ser pesquisado, como indivíduo a ser pesquisado, né? Como também partícipe da pesquisa, como também promotor da pesquisa. Vocês, quando estão escrevendo o estudo de caso resolvendo sobre linchamento virtual, você não está somente resolvendo aquele caso por resolver, não. Pesquisando, né, o que o direito penal diz, o que a internet, quais são os mecanismos que protegem a pessoa que está ali do outro lado da tela sendo alvo de insultos, de humilhações, né, de perseguição, entende?
você não só resolve aquele caso e ponto. Mas você também faz parte do caso. Você pode ser alvo um dia desse tipo de ameaça, de agressão. Compreenderam? Então, à medida que eu resolvo, eu estou me importando com o caso e outra coisa, estou também fazendo parte desse caso, né? Sendo partícipe dessa resolução, né? Dessa resolução, tá certo? E o Franz Boas inaugura uma ciência, né? Está muito associada à antropologia, que nós vamos ver aqui também as segmentações da antropologia, conhecida como etnografia, né? Etnografia, certo? Para Boas, o antropólogo deve ser, ao mesmo tempo, o teórico e o observador. Portanto, não pode concentrar-se apenas em coletar matéria, dados estatísticos, né? Não, eu fiz recentemente uma pesquisa, acho que vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais, visto alguma coisa nas minhas redes sociais. Eu fiz uma pesquisa que fala sobre educação à distância no olhar do professor, né? Eu não pesquisei no olhar dos alunos, mas sim do professor. Eu nem gosto desse termo aluno, né, como vocês sabem, mas do estudante. E eu deixei o professor também fazer parte da pesquisa. Eu fui parte da pesquisa. De tal modo que não posso, assim, interferir diretamente nos dados, porque esses dados não pertencem a mim, pertencem aos professores, né? Como eles se sentem, quais são as suas dificuldades, angústias, e o cenário é desolador. Professores que não tomavam antidepressivos passaram a tomar. Professores que estão cansados. Professores que os alunos não querem saber. Isso do ensino médio, para vocês terem uma ideia, né? Então, Franz Boas diz o seguinte, olha, o pesquisador, eu no caso, eu não posso somente coletar os dados, eu tenho que também fazer parte da pesquisa. Eu tenho que me envolver também na pesquisa. Eu não posso analisar no sentido de, é claro que isso vocês podem pensar, não, então você prejudica a pesquisa se envolvendo com os pesquisados. Não, de forma alguma, né? É tanto que eu coloquei lá uma pergunta subjetiva, né? No sentido de oportunizar aos professores a fala. Tem que falar. Um estudante não pode dizer o que o professor está sentindo, porque ele não é professor. O estudante não é professor. Formalmente, não. Eu posso aprender com você? Posso aprender. Mas, formalmente, eu que estou aqui lecionando, oportunizando reflexões a vocês. Entende? Uma vez ou outra, é claro que o professor aprende com o aluno, sim, é claro. Né? Mas o contratado aqui sou eu, da Faculdade Cerrado Piauiense. Creio que vocês estão entendendo. Então, o aluno não pode aferir como o professor se sente. E nem o professor pode dizer como o aluno se sente, né? Porque ele não é o aluno nesse momento. Porém, como ele já foi estudante, ele pode sim colocar-se no lugar do aluno e entendê-lo. E como nós estamos entendendo, vocês, né? Por exemplo, essa aula aqui vai ter cerca de 12 minutos somente, para vocês terem uma ideia, tá? Certo? Então, é importante vocês atentarem para isso também, né? Que o Franz Boas está aqui conversando conosco, falando sobre, opa, peraí, o pesquisador não é somente pesquisador, ele é também um ser que é pesquisado, né? É pesquisado. Bem, nesse sentido, o Boas, ele propõe né, no decorrer do século XIX, apareceram na Europa etnógrafos, né? O que um etnógrafo faz? O trabalho do etnógrafo, contudo, trata-se de uma tarefa aparentemente de menor importância, né? Pode ser considerado de menor importância. O antropólogo tem, vamos dizer assim, mais autoridade para falar, mas o etnógrafo, pelo contrário, né? O Franz Boas não concorda com essa postura que muitos colegas deles acharam, né? Dizer que o trabalho do etnógrafo é um trabalho menor. Não. O trabalho do etnógrafo implica certo revestimento teórico, porque o registro dos elementos da cultura pesquisada requer uma sistematização. No campo, ensina Boas
tudo deve ser anotado nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. Para Boas, não há objeto nobre nem estudo indigno da ciência, né? Tudo pode ser estudado, tudo pode ser pesquisado, analisado para Boas. Não existe uma área de conhecimento inferior, ou até mesmo um fato, um fenômeno que não mereça ser estudado, né? Tudo deve ser estudado. Boas também fala sobre a reconstrução da cultura, certo? A reconstrução da cultura. E ele diz o seguinte, que a diversidade, agora nos slides, né? A diversidade de processos históricos que constituem as sociedades implica estabelecer para a antropologia o estudo e conhecimento de grupos sociais localizados no espaço e no tempo. Cada grupo social tem um espaço e um tempo distinto, de tal modo que eu não posso criticar as tribos aborígenas, eu não posso criticar determinada cultura, por exemplo, por enterrar bebês deficientes, porque para eles faz parte de um rito enterrá-los, né? E aí nós estamos mexendo com a autodeterminação dos povos, que vocês verão em direitos humanos, mas podemos falar um pouco depois. Então, existe um contexto, existe uma cultura. É claro que, por exemplo, decepar mulheres, no sentido de mutilar mulheres, o clítoris da mulher, isso aí é uma crueldade. Claro, nós somos ocidentais, né? Em países africanos, em tribos africanas, tem essa prática. Que de fora você percebe que de fato é uma mutilação, mas faz parte da cultura daquele povo. Eu não posso chegar impondo aquilo, né? É crueldade? É crueldade. Da revolta? Da revolta. Pode-se abolir essa prática? Pode-se abolir essa prática. Mas faz parte daquele povo. Faz parte da ancestralidade daquele povo, né? Então, não podemos nos achar no direito de, vamos dizer assim, mutilar a cultura porque eu não concordo. Compreende? Mutilar a cultura porque eu não concordo. É claro que é uma crueldade. Isso aí não tem discussão. É uma crueldade. Causa dor, causa sofrimento à mulher. Né? Causa sofrimento à mulher. Enfim. Isso são as discussões de Franz Boas, certo? Então, convido vocês à leitura também, que vai falar sobre cultura e raça, né? Cultura e raça, onde Boas vai dizer, falando sobre a diferença cultural, né? Fala sobre a questão da segregação também, enfim, a questão dos símbolos, vai discutir também sobre os símbolos, sobre a segregação, e não existe uma cultura superior à outra. Isso fica bem claro para vocês, né? Não existe uma cultura superior à outra. Como diz Boas, estão localizadas em um tempo e um espaço. Forte abraço, até a próxima aula com a discussão sobre Manilovski.